Satisfação que a gente recebe a visita do nosso amigo Dejair, do IELAR, conhecedor profundo da doutrina, divulgador, grande trabalhador. Dejair, seja bem-vindo, fique à vontade e obrigado. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, nós temos uma fala do Cristo que diz assim: Vinde a mim, todos vós que vos achais cansados, todos vós que andais em sofrimento, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para uma melhor reflexão, nós podemos dividir esta frase em duas partes. A primeira delas seria então, repetindo: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Esse primeiro período, essa primeira parte da fala do Cristo, claramente nos convida a buscá-lo. Ele se coloca à disposição para nos acolher, como foi dito, literalmente, para nos aliviar. Acho que sou eu, né? Eu sou meio... Eu influencio muito o equipamento de som. Às vezes ele dá eco, mas todos nós certamente sabemos, não é novidade para nenhum de nós, que uma das formas mais eficazes e que estão ao alcance de qualquer um de nós para buscarmos a Jesus é a prece. A prece recebeu dentro da doutrina espírita um tratamento muito especial, um desenvolvimento muito profundo. Provavelmente todos nós, se não todos, quase a maioria, já teve a oportunidade de estudar esse assunto, tanto em O Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, quanto ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente na parte do capítulo 27, Pedi e obtereis, mas também no capítulo final, capítulo 28, onde Kardec inseriu uma coletânea de preces espíritas. Tudo isso certamente não é novidade para ninguém. O Espiritismo desenvolveu bastante o tema. A lei de adoração, por exemplo, deixa claro, logo na primeira pergunta, que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Nós temos algumas questões bastante importantes dentro desse capítulo, e que eu vou lembrar de passagem algumas delas e o seu foco principal.
para que nós possamos fazer algumas reflexões acerca disso. Porque, como disse no início, é um meio prático, eficaz e que está ao nosso alcance a qualquer momento do dia ou da noite. O Espiritismo ensina que não há necessidade no ato de adorar a Deus, no ato de orar, porque a prece é o ato de adoração por excelência. Não há necessidade, segundo o Espiritismo, de manifestações exteriores. É claro que todos nós conseguimos pensar numa porção de maneiras que estão aí ao alcance de qualquer um para adorar a Deus através de manifestações exteriores. Uma vela, uma vestimenta especial, um hino, um amuleto, enfim, ajoelhar-se, levantar-se. Há diferentes maneiras através das quais podemos expressar exteriormente o ato de adoração. Só que no Espiritismo não se adotam rituais. O Espiritismo não os possui, nenhum. Porém, também é importante que nós nos recordemos que o Espiritismo não condena nenhuma prática feita por qualquer outro religioso, desde que ele ache que isso é necessário. O Espiritismo não adota para si, mas respeita naqueles que achem que isso é necessário, que creiam, que o façam sinceramente. Na pergunta 653A da Lei de Adoração, a manifestação exterior, apesar de não ser necessária, pode ser útil? Pode. Pode, porque é sempre útil dar um bom exemplo. Obrigado. Não, é melhor. Obrigado. Não, obrigado. Pode, porque é sempre útil dar um bom exemplo. Se aquele que o faz com sinceridade, com verdade, se não se trata apenas de aparência, se não é, no dizer dos Espíritos, um vão simulacro, então é muito importante, porque é bom dar um bom exemplo. Você pode aproximar outras pessoas da religião, porém, poderá ser um exemplo muito mau, muito ruim, se não passar de aparência, se não passar de simulacro, de hipocrisia, de fingimento. Aí será um mau exemplo, porque se a conduta lá fora desmente a aparente piedade que se demonstra quando se está na casa religiosa, então aquilo que se faz na casa religiosa é aparência, é fingimento. Jesus nos deu várias recomendações, várias orientações a respeito da prece, da atitude daquele que ora. Uma delas é esta: é a questão da aparência, para não ficar nisso, para ir além. Por isso, dentro do Espiritismo também, quando Kardec pergunta, os Espíritos respondem: a verdadeira adoração é a do coração, não necessita de manifestações exteriores. Os cânticos não chegam a Deus a não ser pela porta do coração. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, falando sobre isso, recomendou às pessoas o seguinte: quando fordes orar, não façais como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando fordes orar, entrai para o vosso quarto,
fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Aqui vê-se claramente um alerta dos mais importantes. Quando fordes orar, não façais como os hipócritas, que oram para os outros verem, que oram para se mostrarem, que fingem orar, melhor dizendo. Dentro do Espiritismo, nós encontramos uma recomendação, ali pela questão 658, acerca disso. Os Espíritos dizem a Kardec assim: não creias que é agradável a Deus a prece do homem vão, orgulhoso, egoísta, a menos que se trate da parte dele de um sincero ato de arrependimento, uma proposta verdadeira de mudança. Aí sim, porque Deus, que vê o que se passa no interior de cada um, certamente saberá identificar a realidade, a verdade daquilo que ali está acontecendo. Mas Jesus foi além. Entre outras recomendações, ele também deu uma que é muito importante, embora muito esquecida também muitas vezes. Ele disse assim: quando fordes orar, não façais como os gentios, que pensam que é pelo muito falar que serão atendidos. Não façais como eles, não faleis muito nas vossas orações, porque Deus já sabe de antemão aquilo de que tendes necessidade, antes mesmo de pedirdes a Ele. Não façais como os gentios, como os pagãos. E é interessante, é até uma curiosidade, identificar claramente quem seriam os gentios ou os pagãos. Porque ainda hoje uma pessoa me perguntava sobre o significado da Páscoa, lá atrás, no judaísmo, porque a Páscoa era uma festa, inicialmente uma festa judaica, como todo mundo sabe. Só que não era de um dia só, era de um período mais longo, uma semana, e se comemorava a saída do Egito, depois de um período longo de escravidão no Egito. A palavra em si significa passagem. Então, para eles era a comemoração da libertação. Expliquei isso à pessoa e ela disse: então era uma festa pagã. Não, era uma festa judaica. Você confundir judeu com pagão é uma heresia imperdoável. Imperdoável. Para um judeu, que qualquer pessoa que não fosse judeu era um pagão, era um gentil. Então não dá para você falar era uma festa pagã, não, era uma festa judaica, é absolutamente o contrário. Jesus faz esse alerta. Quem eram gentios? Quem eram pagãos? Quem não era judeu? Quem não era judeu? Romanos, sírios, gregos, podiam até ser judeus, porque na verdade judeu é religião, não é nacionalidade. Havia os chamados judeus da diáspora que estavam espalhados, moravam em outros países e vinham para Jerusalém naquelas festas mais importantes. Por que os discípulos, como está relatado em Atos dos Apóstolos, começaram a falar em línguas diferentes no chamado dia de Pentecostes? Quando a religião tradicional entende que o Espírito Santo desceu sobre eles. Ora, porque havia ali, naquele dia, uma quantidade enorme de pessoas, judeus, que vinham de países diferentes, que falavam línguas diferentes, portanto. Então os discípulos
mediunizados naquele instante, falaram na língua daquele, na língua daquele, na língua daquele, na língua daquele. Isto é falar em línguas, a chamada glossolalia, ou sei lá como é que é, eu não lembro aquele outro agora, se lembrar fala aí, Lúcio. Tem outra palavra que define isso. Não é essa coisa espantosa que se vê por aí, que as pessoas começam a fazer uma algaravia enorme, falam coisas que ninguém entende e dizem que estão falando em línguas. Não, é falar uma língua que existe para alguém que consiga entender, porque senão também não vai adiantar nada. O próprio apóstolo Paulo, nas suas instruções no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, já recomendava isso, numa tentativa de organizar as sessões mediúnicas que aconteciam ali. Ele recomendava isso: ó, se alguém for falar em língua, fale, desde que tenha alguém que interprete, desde que tenha alguém que explique, porque senão não vai adiantar nada. Adianta alguma coisa alguém chegar aqui e fazer uma palestra em grego? Tem alguém aqui que fala grego? Ah, falou tão bonito, falou em grego, e daí? Não adiantou nada, não resolveu nada, tem proveito nenhum. Jesus fala: não façam como os gentios, que pensam que é pelo muito falar que serão atendidos. Certamente é porque ele tinha uma experiência da época, as pessoas tinham rituais diferentes, e muitas vezes coisas longas, falas muito longas, repetições, e ele quis orientar, naturalmente, que não havia necessidade disso. Só que ele falou uma coisa que acabou até sendo mal interpretada por muita gente, até dentro do meio espírita, porque muitas pessoas acabaram achando que não havia mais necessidade de prece, porque Jesus falou assim: quando você for orar, não faça como os pagãos, que pensam que é pelo muito falar que serão atendidos, porque em verdade Deus já sabe aquilo que você precisa, antes mesmo de você pedir a Ele. E aí concluíram: bom, se Deus já sabe, então eu não preciso fazer prece, Ele já não sabe. Jesus não disse isso? Disse. Porém Ele não disse que não era para fazer prece. Ele disse que não era preciso perder tempo informando a Deus os seus problemas, porque Deus já sabe. Se a prece tivesse essa finalidade, só essa, levar ao conhecimento de Deus aquilo de que se precisa, então poderíamos dispensá-la, porque efetivamente Ele já sabe. Será que Ele não sabe? Se não souber, não é Deus, a gente teria que procurar outro, não é? Acontece, conforme explica a doutrina espírita, que a prece tem a finalidade de nos aproximar de Deus, nos pôr em comunicação com Deus, pensar em Deus. Isso significa, numa palavra só, sentimento. É por isso que nós encontramos sempre aqui nessas questões a palavra coração. A verdadeira adoração é a do coração. Deus tem preferência por aqueles que o adoram de uma forma ou de outra? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração. E isso é uma repetição. O que significa isso? Que a eficácia da prece está diretamente ligada ao teor de sentimento que se coloque nisso, nessa atitude. Por isso que Jesus dava essas recomendações. Não precisa ficar falando. No Espiritismo a gente encontra uma recomendação assim: é preferível a prece do coração, aquela que brota do sentimento de forma espontânea, àquela outra que você lê, por mais bonita que seja. Por quê? Porque geralmente quando você tem que ler, você já vai dispersar um pouquinho, já vai faltar no mínimo um pouco do sentimento necessário. E a prece decorada? Pior ainda, porque quando você fala uma coisa decorada, você tem que falar
falar rápido na sequência, porque senão você se perde. Se parar para pensar, se perde. E aí o sentimento fica prejudicado. Nada contra quem ora o Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou. É bonito, é boa, é um modelo de prece, concisa. Mas nós precisamos tomar cuidado. Não é para não orar o Pai Nosso. Não, é para orar sim. Mas precisa tomar cuidado. Porque como qualquer prece decorada, você pode abrir mão do componente fundamental da prece, para não perder nada, porque senão você esquece. Espera aí, agora é dai-nos o pão, agora é perdoar, agora é o quê? Então você tem que falar meio rápido. Pai nosso que está nos céus, santificado. Se não falar meio rápido, acaba. Se parar muito para pensar em cada frase, pode acabar esquecendo. E ele falou mais uma coisa muito interessante: a questão do perdão. Deixou claro que a atitude de quem ora, a atitude daquele que faz preces a Deus, tem que ser uma atitude que esteja brotando de um coração isento de sentimentos negativos, ruins, como mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Não dá para fazer uma prece verdadeira, eficaz, sincera, agasalhando qualquer tipo de sentimento desse, não é? Então ele disse assim: quando você se apresentar para orar, e aí você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoe a esse alguém. Porque se você não perdoar, o seu Pai Celestial também não perdoará você. A prece não poderá alcançar o seu objetivo, não poderá ser agradável a Deus, se partir de um coração rancoroso, magoado, envolvido em sombras de sentimentos negativos. Dentro da lei de adoração nós temos a questão 661, onde o Kardec perguntou assim: pode-se pedir a Deus o perdão pelas nossas faltas? Ou seja, nós podemos pedir perdão a Deus pelos nossos erros? Ficaria fácil se a pergunta tivesse sido formulada desse jeito, mas não foi. Propositalmente eu deixei de fora uma palavra. Eu vou repeti-la incluindo essa palavra. Pode-se pedir a Deus eficazmente o perdão das nossas faltas? Vejam que aí já muda bastante. Pedir eficazmente, ou seja, pedir e obter. Porque pedir perdão, é óbvio que a gente pede, estamos sempre pedindo, porque estamos sempre errando, e é natural que façamos isso. Agora, pedir e obter é uma coisa que requer o preenchimento de certas condições. O que disseram então os Espíritos? A prece não esconde as faltas. Deus sabe discernir o bem e o mal, de modo que aquele que pede perdão a Deus pelas suas faltas, só o obtém se mudar de conduta, porque os atos valem mais do que as palavras. As boas ações são as melhores preces. As boas ações são as melhores preces. A gente lê no começo: a verdadeira adoração é a do coração. Adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele. E agora nós chegamos a um ponto que nos permite também concluir: fazer o bem ao semelhante é adorar a Deus.
Deus tem preferência por aqueles que o adoram de uma forma ou de outra? Vou repetir aquela resposta completando aquilo que faltou. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Isso completa a atitude daquele que ora. Pode-se pedir perdão a Deus eficazmente? Pode-se. É preciso que mudemos de conduta. É preciso que Deus consiga enxergar dentro de nós uma proposta real e verdadeira de melhoramento. Se eu estou pedindo perdão, é porque eu estou reconhecendo um erro. Já é uma atitude interessante, já é um bom ponto de partida. Só que não pode ficar nisso. Como foi dito, é preciso que haja realmente uma proposta de mudar. Já que eu descobri que estava errado, já que eu descobri que fiz um mal, fiz alguma coisa que não devia, e agora estou pedindo perdão por isso, é preciso também que haja essa proposta de mudança, essa proposta de reforma mental, de reformulação dos ideais. Essa era a proposta de João Batista, quando ele fazia lá o chamado batismo dele, no Rio Jordão, que o Carlos Torres Pastorino traduziu como mergulho, que é a palavra que ele usou para traduzir, em lugar de batismo, ele usou a palavra mergulho. E também a palavra arrependimento, que a gente vê com frequência nas nossas Bíblias, eu vos batizo com água para o arrependimento, ele traduziu assim, eu vos mergulho para a reforma mental, que é uma proposta interessante, realmente, mais ou menos equivalente. Arrepender-se talvez não seja tão completa como reformar-se mentalmente, porque reformar-se já inclui o arrepender-se e o mudar de atitude, né? Então uma das condições básicas para quem ora é perdoar. Mas há uma outra muito interessante. Aliás, todas elas são. Aquele que se propõe a orar é imprescindível que isto seja da nossa parte uma atitude de humildade. Não se pode, na atitude de oração, ser cheio de si, orgulhoso, prepotente. Jesus fala disso de uma forma até interessante, porque ele faz a proposta, ele apresenta o ensinamento através de uma parábolazinha, que todos haverão de se recordar. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Subiram ao templo, porque o templo ficava num monte. Um era fariseu, o outro era publicano. Aqui nós temos, evidentemente, 2 símbolos a serem compreendidos para alcançar o objetivo dele. O fariseu naturalmente simboliza o religioso, mas, como qualquer um de nós é capaz de imaginar, é mais o religioso de fachada, o religioso ortodoxo, mas de aparência, aquele que ele criticou lá atrás quando eu falei de hipocrisia. Não façam como os hipócritas que fingem orar, etc, etc. Ele fala um fariseu e um publicano, um religioso, um sujeito que era um judeu ortodoxo e que provavelmente se achava o suprassumo, merecedor dos beneplácitos divinos pelo único fato de ser judeu e não ser pagão, porque eles dedicavam a todos os demais, todos sem exceção, um solene desprezo por não serem judeus obedientes à lei de Moisés. O outro era publicano,
podia até ser judeu, mas era um pecador de marca maior. Um publicano, o Kardec nos apresenta o publicano na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós já lemos. Só lembrando rapidamente, era aquele sujeito que cobrava imposto. Estranhamente, 2000 anos atrás, o povo era atrasado, o povo não gostava de pagar imposto. Uma coisa que nós, certamente, 2000 anos mais tarde, já superamos com muita tranquilidade, até porque hoje estamos plenamente conscientes de que aquilo que pagamos é muito bem aplicado e reverte naturalmente em benefício da nossa população. Mas naquela época, aquele povo muito atrasado não gostava de pagar, principalmente porque o imposto era pago aos romanos. O romano era o invasor. E a crença judaica resistia a essa ideia de pagar imposto ao romano, porque a terra era de Deus. Aquilo ali era aquilo que a gente chama de teocracia, né? A terra era de Deus. Então a presença romana ali, ainda por cima cobrando impostos, e impostos pesados, era altamente humilhante, ofensiva, desgastante, desagradável, não é? Então, quando ele propõe a ideia de 2 cidadãos indo ao templo para orar, e apresenta esses 2 protótipos, esses 2 modelos, é óbvio que ele está falando de um religioso, no entender deles, de um modo geral, e de um pecador, um sujeito desprezível, um sujeito que não valia nada. Foram lá os 2 para orar. E aí ele diz assim: o fariseu, ficando lá na frente, orava assim: eu vos rendo graças, meu Pai, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como é também esse publicano que está aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de tudo que possuo. E orava assim, numa atitude se engrandecendo, se pavoneando, se atribuindo importância e dirigindo-se a Deus com este tipo de atitude. Aí diz Jesus: o publicano, por sua vez, ficando em pé no fundo, não ousava sequer levantar os olhos, batia no peito e dizia: perdoai-me, meu Pai, porque eu sou um pecador. E ele conclui essa parábolazinha dizendo: em verdade vos digo que quem voltou para sua casa justificado diante de Deus foi o publicano e não o fariseu. Por quê? Aí vem aquela frase célebre que nós todos conhecemos: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Então, dentro das recomendações do Cristo acerca da atitude do homem na oração, entra decisivamente a atitude de humildade, uma coisa absolutamente necessária da nossa parte diante de Deus. Tem que ser assim, é inegável, é preciso que seja assim. E uma outra coisa que Jesus também alertou e condenava essa prática na sua época eram as preces pagas. Uma censura muito grave, muito severa feita a escribas religiosos importantes da época. Ele advertia as pessoas, dizendo assim: não façais como eles, que adoram desfilar com longas túnicas, que adoram os primeiros lugares nas festas, os primeiros assentos nas sinagogas, e o que é principal, que devoram as casas das viúvas
a pretexto de longas orações. Aí está uma condenação muito severa da parte do Cristo. Eles exploravam as pobres coitadas, as pessoas que estavam em sofrimento. As pessoas que geralmente estão em sofrimento, elas geralmente ficam vulneráveis, sensíveis, são facilmente exploradas. E naquela época, vejam bem, 2000 anos atrás, coisa de gente atrasada. Naquela época havia religiosos que exploravam as pessoas para tomar dinheiro delas. Faziam isso com as coitadas das viúvas. A mulher estava lá, chorosa, sofrida, tinha perdido o marido, tinha dinheiro. O que é que eles faziam? Iam visitá-la, faziam preces, longas preces, e depois iam tomando o dinheirinho delas. Devoram as casas das viúvas a pretexto de longas orações. Isso já era condenado por Jesus lá 2000 anos atrás. Igualmente o Espiritismo faz idêntico alerta, usando inclusive a expressão usada pelo Cristo: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. A prece paga é uma coisa muito complicada, porque aquele que recebe dinheiro para orar por outra pessoa, primeira coisa, ele não pode garantir o resultado, porque não é ele o dispensador dos benefícios, é Deus. Deus não põe preço aos seus favores, às suas graças. Esse é um problema. Outro problema é assim: você é pobre, pode pagar pouco, então eu faço uma prece curta. Você tem bastante dinheiro, pode pagar bastante, então eu faço uma prece longa. Aí o Espiritismo pergunta: espera aí, Deus mede ou não mede as suas graças pelo valor que é ofertado? De duas uma, ele mede ou não mede? Se Deus não mede as suas graças, como todos nós temos plena convicção disso, por que dizer poucas palavras, se forem necessárias muitas, se fossem necessárias muitas, por que dizê-las poucas em prol daquele que não pode pagar? Isso é falta de caridade. Agora, se não são necessárias muitas palavras, como Jesus deixou claro, por que cobrar por elas? Outra reflexão a se fazer. E mais um ponto. Aquele que paga outra pessoa para orar por ele, diz aqui o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que paga outra pessoa para orar por ele, nós aprendemos dentro do Espiritismo que o valor, a eficácia da prece, se associa diretamente ao teor de sentimento, de fervor que a acompanha. Geralmente aquele que paga para outro fazer, não vai ter sentimento nenhum, porque ele já se acha desobrigado. Ele pagou, então agora ele só quer o benefício. Dificilmente, poderá até acontecer, mas dificilmente ele terá sentimento, terá fervor nisso, porque ele já encarregou outro de fazer aquilo e já pagou. Ele quer o resultado. E aquele que recebe dinheiro para orar por outro, que fervor terá? Que sentimento terá? Então o Espiritismo também alerta acerca dessas questões todas. Agora, a segunda parte da frase do Cristo, já que eu gastei 40 minutos para falar da primeira, Lúcio, vamos gastar mais 40 para falar da segunda? Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se na primeira parte
Ele nos convidou a buscá-lo, que Ele nos aliviaria. Notem bem a promessa. A promessa foi de aliviar, não foi de resolver o problema. Às vezes pode até resolver, mas não prometeu. Vinde a mim, para que eu vos aliviarei. É o texto. E aqui, na segunda parte, ele nos convida à ação, à iniciativa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Claramente indica: aceitem, absorvam os meus ensinamentos, incorporem esses ensinamentos, coloquem isso em prática, vivam isso. E não é difícil, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? O Kardec fala assim: não é difícil, o jugo é suave, o fardo é leve, porque o que ele nos pede? Ele nos pede amor, caridade. Esta é a lei, este é o ensinamento. Qual é o mandamento maior? Perguntaram a Jesus. Qual é o mandamento maior da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Desde lá de trás, desde a lei de Moisés, aquilo que nós costumamos chamar de primeira revelação, já estava a essência da lei divina, estava lá colocada. Amarás o Senhor teu Deus. E Jesus se antecipou a outra indagação e disse: e eu vou dar logo o segundo, que é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estava lá já, na lei antiga. Essas coisas não são novas, elas vêm se repetindo ao longo do tempo. Nós estamos tomando aqui a tradição religiosa chamada judaico-cristã, porque é aquela na qual nós estamos inseridos. Somos ocidentais, somos cristãos, e a nossa tradição religiosa segue esta trajetória. O próprio Kardec apresenta as coisas dessa forma. Primeira revelação veio lá atrás, com Moisés, com os profetas. Segunda revelação veio com Cristo. E a terceira vem com o Espiritismo, que veio desenvolver aquele pensamento do Cristo. Aquilo que Jesus fez com a lei antiga, tentando colocar na cabeça daquele povo que não adiantava ficar preso à ritualística da lei, às cerimônias, etc., mas que era preciso entrar na essência da lei, viver aquilo que a lei pedia de fato, que era amar a Deus, amar ao semelhante, perdoar, etc. Eles haviam deixado de lado. Jesus tentou incutir neles esta ideia. O fundamental era viver a essência da lei. Bom, deixou os seus ensinamentos. O que aconteceu? Não levou 4 séculos, no 4º século depois de Cristo, a coisa já se perdeu, já degringolou completamente. Porque, primeiro, o imperador Constantino declarou-se cristão e tornou o cristianismo uma religião permitida. Não foi ele que oficializou o cristianismo como religião do império. Muita gente diz isso, não foi. Foi Teodósio, um pouco depois. Constantino, o que ele fez? Tornou-se cristão e tornou o cristianismo uma religião permitida. Teodósio, mais tarde, tornou o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. E aí a vaca foi para o brejo de uma vez, porque aí a coisa foi por água abaixo. Incorporaram-se inúmeros procedimentos pagãos, era preciso contentar todo mundo, era uma coisa política, e aí os ensinos de Jesus, a essência, tal qual havia acontecido com a lei
do Velho Testamento, aconteceu também com o Novo Testamento. Foi tudo deixado de lado, soterrado debaixo de uma infinidade de rituais, de liturgia, do diabo a quatro. E aí, o que acontece? Precisou vir em 1857 o Espiritismo. Para quê? Para desenterrar a essência do ensinamento de Jesus, colocá-lo novamente ao alcance das pessoas, porque a essência do ensinamento do Cristo se perdeu lá no século IV. Então, quando ele nos convida aqui, tomai sobre vós o meu jugo, ele está nos convidando a segui-lo, a adotar como linha de conduta, como roteiro comportamental, os seus ensinamentos. E o Espiritismo veio facilitar, porque veio desenvolver, trocar em miúdos, explicar. Fora da caridade não há salvação, o bem é o dever, a prática do bem é dever do homem, como está na questão 860 do Livro dos Espíritos. A prática do bem é dever do homem e único objetivo da vida, está lá na questão 860. E se nós fizermos isso, se nós tomarmos o jugo do Cristo, se nós conseguirmos colocar em prática cada vez com mais plenitude os seus ensinamentos, o que é que vai acontecer? Nós vamos deixar Ele contente? Vamos deixar Deus contente? É para isso que nós vamos nos esforçar? Não. Eles já estão bem, eles são quem são, Deus é imutável, Jesus já é um Espírito puro, acima de todas as situações terrenas e já galgou todos os degraus da evolução espiritual, e portanto não vamos estar agradando nem a um nem a outro. A quem nós vamos agradar, a quem nós vamos atender, se nós conseguirmos fazer isso? A nós próprios. Porque se nós tomarmos esse caminho, nós vamos estar avançando rapidamente em direção a uma coisa que Jesus chamou de reino dos céus, e fez questão de dizer: está dentro de vós, não é um lugar aonde se chega, está dentro de vós. E o Espiritismo explica: é um estado de espírito, um estado de alma, um estado consciencial ao qual chegaremos quando houvermos desenvolvido em plenitude todo aquele potencial que jaz dentro de cada um de nós. E aí há uma característica predominante: espíritos que alcançam esta condição alcançam uma coisa que nós só ouvimos falar. É igual caviar, como diz o Zeca Pagodinho. Eu nunca comi, eu não conheço, só ouço falar. Felicidade plena. Essa é uma característica fundamental do espírito que galga todos os degraus da evolução, que percorre todos os estágios da evolução, que se despoja de todas as suas imperfeições, de todas as suas impurezas, que consegue amar, que consegue ser bom, que consegue ser virtuoso no grau maior. Ele é plenamente feliz. Nada vem atrapalhar essa felicidade. Então, meus amigos, concluindo, vinde a mim, busquemos esse apoio, porque todos nós precisamos. Uma hora, outra, momento de tristeza, momento de alegria, também é bom orar para não exagerar, para não perder o controle. Momento de dificuldade, de contrariedade, de luta, de adversidade. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e alcançareis repouso para as vossas almas. Ele não está falando daquele descanso eterno das religiões tradicionais. Esse repouso é aquele que diz respeito ao espírito que já se despojou de todas as impurezas, nada mais o aflige, nada mais o perturba. Ele agora só trabalha, só cumpre as ordens de Deus pelo universo afora, e é feliz por amar, é feliz por fazer o bem. É para lá
que nós estamos caminhando. Muito obrigado a todos pela atenção, que Deus nos guie e nos guarde na sua paz.